Oi, gente! Vamos resolver essa 11ª questão aqui da ficha de vocês, tá? O que acontece? Essa questão, inclusive, se eu não me engano, foi do Enem, tá? E ela é bem, assim, bem a cara mesmo dele, porque o Enem gosta de pegar a equação do segundo grau e aplicar umas coisas que a gente nunca pensaria, né? Se for essa questão aqui do caminhão que quer passar, enfim. É uma questão mais, assim, aplicada, que nem a anterior eu achei mais aplicada. Então, assim, a gente vai ler com calma pra entender o que é que tá acontecendo, tá? Então, vê só. Ela fala assim: o corte transversal de um túnel de pista única, em que a base tem 20 metros de largura e a altura máxima de 8 metros, tem o formato de um arco de parábola, conforme representado na ilustração e no gráfico a seguir, sendo V o vértice da parábola. Essa questão ainda foi legal, porque ela já deu o gráfico. Se ela quisesse ser chata, ela nem daria o gráfico, você teria que montar, entendeu? Então, podem treinar também, né? Montar o gráfico. Às vezes você lê a questão e você sabe que a questão deu gráfico. Mas sem olhar para a imagem, vocês tentem montar, entendeu? É uma dica, assim, para treinar isso. Aí, vê só. Um caminhão cujo formato do corte transversal de sua carroceria é um retângulo tem altura do chão até seu ponto mais alto igual a 6. O ponto mais alto desse caminhão está em sua carroceria. Para que ele consiga passar o túnel, a maior largura possível para a carroceria do caminhão, dentre as opções abaixo em metros é. Essa questão é muito chatinha por causa disso aqui, ó. E eu vou explicar a vocês já já, tá? Mas vamos primeiro resolver. Vamos interpretar, né? Então, olha só. Olhando para esse gráfico, eu já quero que vocês exercitem o que eu expliquei em sala de aula. O valor de C, o valor de A, o valor de B, Y do vértice, X do vértice, raízes da equação. Vocês podem tirar muita informação só olhando para o gráfico, tá? Então, bora lá. Primeira coisa, ele já botou o vértice aí, né? Consequentemente, ele já botou aqui, ó, em direção ao Y do vértice. Então, ó, Y do vértice igual a 8. O X do vértice, ele vai estar aqui, ó. E como eu falei para vocês em aula, o X do vértice pode ser descoberto o valor dele por meio da média aritmética das raízes. Então, o X do vértice vai ser igual a soma entre as raízes, ou seja, quem é a primeira raiz? 0. E quem é a segunda raiz? 20. Lembrando que as raízes são os pontos em que o gráfico intersecta o eixo X, tá? Média aritmética dividido por 2. Então, o X do vértice vai ser 20 dividido por 2, que vai dar 10. E como eu já falei pra vocês, né? A primeira raiz é 0 e a segunda raiz, 20. Beleza? Ó, muita coisa a gente já descobriu só olhando pro gráfico, ó. Y do vértice, X do vértice e as duas raízes. E tem outra informação que eu não sei se vocês perceberam, mas se lembra que quando a gente tem um gráfico que intersecta o eixo Y na origem, né? Então, a gente tem um valor de C igual a 0, ok? Esse gráfico, eu adoro quando é uma equação de segundo grau incompleta, porque facilita a nossa vida muito mais. Ou quando B é 0 ou quando C é 0, facilita muito. Então, beleza. A gente já tem essas informações. Como é que a gente pode resolver, tá? Aqui, né, tá o que eu calculei já pra vocês, o X e o Y do vértice. E eu queria mostrar pra vocês, eu acho que eu não vou dar em aula essa fórmula. Não sei se eu vou dar ou não, porque depende do tempo, né? Mas assim, se eu não dei, eu vou explicar agora com mais calma, porque essa fórmula não é minha prioridade durante a aula, tá? O que acontece? Tem outra fórmula, existem várias formas de se escrever a equação do segundo grau, tá? Além dessa, tem outra também, que eu acho que eu não vou dar em sala de aula, mas enfim. Mas só tem essas duas, que eu acho que não vou dar. Que basicamente é uma forma de escrever a equação do segundo grau, tá? O que acontece? É essa fórmula aqui. Aí o que é que tem nela? Vamos entender. A gente tem um Y e um X normal. Então, se você tiver uma coordenada, sei lá, 12, 13, enfim. Então, o X vai ser 12 e o Y vai ser 13, tá? Sem problema. Normal. A gente tem o valor de A, que é o A que a gente já está acostumado, né? Que é o coeficiente angular, tá? Então, de boa, vocês já sabem o que é coeficiente angular. Se vocês conseguirem descobrir por algum método, vocês substituem aqui na fórmula, no lugar do A. Então, aqui, coeficiente angular. E a gente tem o X e o Y do vértice. Sim,
a gente tem duas coordenadas numa mesma função. A gente tem a coordenada do x e do y, tá? Normal, uma coordenada aleatória, que não é o x e o y do vértice, e tem uma outra coordenada, que é a do vértice, que é a do x do vértice e o y do vértice, beleza? Então, no caso dessa questão, eu já teria o x e o y do vértice, concordam? Deixa eu apagar aqui, pra não atrapalhar. Eu teria, que seria o 10 e o 8, tá? Então, basicamente é isso. A gente tem nessa fórmula duas coordenadas. Uma coordenada qualquer, que tem um x e um y, e uma coordenada específica, que é a coordenada do vértice, que é o x do vértice e o y do vértice, além do valor de a, beleza? E o resto é como você vê aqui, ó. Y é igual a a, que multiplica x menos x do vértice ao quadrado, mais y do vértice. A fórmula é essa. Aí, o que acontece? Eu vou fazer o seguinte. Tem como resolver essa questão sem usar essa fórmula? Tem. Mas, assim, é muito mais prático, no meu ver, usar ela para resolver essa questão. Então, assim, tem gente que gosta de memorizar a fórmula. Tem gente que não, que acha desnecessário e, enfim, não se acostumou com essa fórmula também. Enfim, não tá confiante. Aí, tudo bem. Pode usar o método que se sentir melhor. Eu usaria ela. E eu vou botar a resolução com ela e sem ela. Então, a primeira parte desse vídeo vai ser a resolução com essa fórmula, tá? Depois eu explico como seria sem ela, beleza? Aí, vê só. Vamos substituir aqui. O que é que eu fiz? Eu botei... Cadê? Eu botei aqui, ó, no lugar do x do vértice e do y do vértice, as coordenadas do x e do y do vértice. X do vértice é quem? 10. Y do vértice é quem? 8. Beleza? E o x, quem é? Eu peguei, ó, além do vértice, a gente só tem mais duas coordenadas, que é desse ponto aqui e é desse ponto aqui. Só que pensem comigo, eu jamais vou poder usar essa coordenada numa equação do segundo grau, assim. Eu boto jamais porque eu nunca usei, não lembro nunca ter usado. Por quê? Vai ficar tudo zero. Ó, imagina o seguinte, ó, y é ax ao quadrado mais b vezes x mais c. Se o x for zero, que é o que acontece nesse ponto, então, o A vai ser... Quando eu multiplicar aqui, isso aqui vai dar zero. Quando eu multiplicar, isso aqui vai dar zero. E o C já é zero, então, obviamente, o Y vai ser zero. Entende? Então, tipo, quando eu considero x igual a zero, não tem como eu descobrir o valor de A, não tem como eu descobrir o valor de B. A mesma coisa vai ser aqui. O meu objetivo de utilizar essa fórmula vai ser descobrir o valor de A, tá? Então, eu nunca vou poder utilizar o valor da origem, né, do plano cartesiano, para poder descobrir o valor dos coeficientes da equação de segundo grau. Beleza? Então, só sobrou um outro ponto, que é esse aqui, que tem o valor de x igual a 20 e o valor de y igual a zero. Então, ó, x igual a 20 e y igual a zero, beleza? Aí só sobrou o a pra gente descobrir o valor, tá? Aí, vê só, esse mais 8, que tá somando, passou pro outro lado, subtraindo, tá? E 20 menos 10 vai dar 10, só que lembrando que tá ao quadrado. Então, 10 ao quadrado dá 100, beleza? Aí, esse 100... tá aqui, multiplicando o A, vai passar para o outro lado dividindo. Então, o valor de A vai ser menos 8 sobre 100, beleza? É bem simples, veja, eu passei mais tempo explicando a fórmula do que, enfim, calculando, entendeu? Se vocês forem fazer pelo outro método, vai ter que fazer dois sisteminhas. Não, um sistema, né? E depois descobrir o valor de B. Essa aqui nem tem valor de B pra gente precisar descobrir, tá? Então, é mais simples. Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou interpretar o que a questão quer com vocês. Eu descobri o valor de A porque eu já sabia que para resolver a questão eu tinha que saber o valor de A, utilizando essa fórmula. Se eu fosse utilizar outra fórmula, que é a que vocês estão acostumados, que é y igual a x ao quadrado mais b vezes x mais c, além de descobrir o valor de A, eu tenho que descobrir o valor de B também. Aí eu tenho que fazer outro cálculo, tá? Mas basicamente eu sabia que para resolver essa questão, usando essa fórmula, eu só precisava de A. Se for usar outra, tem que saber A e B, beleza? Por quê? Porque o que é que ele pede? Ele pede o seguinte, ó. Ele diz, ó, a maior largura possível para a carroceria do caminhão. E ele pede para considerar, né, que a carroceria é como se fosse um retângulo. Então, eu vou botar aqui, ó, vou desenhar um retângulo aqui dentro. Deixa eu tentar desenhar aqui. Não tá muito certinho não, né, tá meio troncho, mas deu para entender, né? Aqui é como se fosse a carroceria do caminhão. Você pega um caminhão e olha ele por trás, assim. A carroceria dele forma um retângulo, tá? Aí, o que acontece? Isso aqui é justamente a altura da carroceria, que ele disse que era igual a 6 metros. Eita, gente, peraí, só um minutinho. Pronto, voltou. Ele disse aqui que a altura era de 6 metros.
tá? Ah, fé. Peraí, gente, só um minutinho. Pronto, foi. Às vezes desconecta aqui o, o cabinho que tá aqui, né? Mas enfim. A altura é igual a 6 metros, beleza? Aí o que acontece? Ele quer saber o comprimento dessa carroceria. Qual o comprimento, no caso ele chama de largura, né? Qual a maior largura possível que eu posso ter dessa carroceria que passa por dentro desse túnel, tendo em vista que essa carroceria tem a altura de 6 metros. Aí vê, a gente tem as informações, assim, geométricas, né? Porque eu transformei em um retângulo. Aí agora a gente tem que colocar isso no gráfico. Aí o que acontece? Eu vou utilizar dois pontos, ó, que é o ponto em que esse retângulo toca o gráfico, que é esse ponto aqui e esse ponto aqui. Aí vamos transformar isso em uma coordenada. Vê, o valor de x eu não sei, vou chamar de x', tá? Não, vou chamar de... vou chamar de x'. Você sabe que x' na verdade é a raiz da equação. Não, vou chamar de x1, melhor, pronto. Aqui vai ser x1 e o valor de y vai ser qual? Vai ser 6. Porque o valor de y vai ser justamente a altura do retângulo, né? Que é a carroceria. E aqui, ó, eu vou chamar de x2. E o valor de y vai ser o quê? Também 6, tá? Porque percebam que ambos esses pontos, ó, deixa eu até apagar aqui o retângulo. Nesses pontos aqui, ó, eles vão coincidir justamente com esse ponto aqui. E esse ponto aqui vai ser a altura, tá vendo, ó, de 6 metros da carroceria. Beleza? Aí pronto. Eu sei que eu quero descobrir os valores de x quando y é igual a 6, tá? Aí vamos lá. Quando o y da equação é igual a 6, ó, já substituí o y por 6. Qual é o valor de x? Eu ainda estou usando aquela equação ali de cima, tá? Que é uma equação de segundo grau que utiliza as coordenadas do vértice. Isso aqui não muda, tá, gente? E aqui continua sendo x do vértice 10 e y do vértice 8, porque o vértice não mudou. É como se, na verdade, isso aqui fosse uma constante, né? Então, tá aí. E o A a gente já descobriu agora há pouco. Então, a gente já tem todas as informações, só precisa descobrir o valor de x. Aí, vê só. Esse 8 que tá somando aqui vai pro outro lado subtraindo. Então, ficou 6 menos 8, deu menos 2. Aí, outra coisa. Aqui ficou x menos 10 ao quadrado. Eu já fiz direto o... Eu esqueci o nomezinho que você faz, mas tipo... Você já faz direto. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Quem não sabe isso, assim, é uma boa estudar esse assunto. Eu esqueci o nome do assunto, mas... quadrado alguma coisa, quadrado perfeito não. Enfim, mas eu vou fazer aqui passo a passo com vocês. Mas é uma boa ideia vocês já saberem isso de cor, tá? Aí, vê só. Quando eu tenho um número que está ao quadrado, por exemplo, 2 ao quadrado, eu estou dizendo que é esse número vezes ele mesmo, concordam? Então, quando eu tenho x menos 10 ao quadrado, eu estou dizendo que eu tenho x menos 10 vezes x menos 10. Aí agora eu faço o que eu já falei pra vocês que eu chamava de chuveirinho, né? Esse número multiplica esse número multiplica esse, e esse número multiplica esse, e esse número multiplica esse. Então, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 10x. Menos 10 vezes x vai dar menos 10x também, e menos 10 vezes menos 10 vai dar mais 100. Aí agora, né, simplificando, x ao quadrado, menos 10x com menos 10x vai dar menos 20x, mais 100. Então, percebam que eu cheguei aonde eu estava antes, ó. Eu cheguei exatamente no que eu tinha falado pra vocês, ó. Só que você já faz isso direto. X ao quadrado, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É tipo um jeito de memorizar pra fazer isso aqui, só que de forma mais rápida, entendeu? Aí, enfim, chegamos aqui. X ao quadrado menos 20x mais 100. Aí, o 8, ou menos 8 sobre 100, ele tá multiplicando tudo isso. Então, ele vai multiplicar o x ao quadrado, o menos 20 e o mais 100. Então, menos 8 sobre 100 vezes x ao quadrado vai ficar menos 8x ao quadrado sobre 100. Menos 8 sobre 100 vezes menos 20x vai ficar mais, tá? Se lembrem, porque eu tenho menos com menos, ó, menos com menos, aí dá mais 8 vezes 20, 160, né? E dividido por 100, então vai ficar mais 160x sobre 100.
E menos 8 sobre 100 vezes 100 vai ficar... Menos 8 vezes 100 vai dar menos 800. Sobre 100, né? Menos 800 sobre 100. Perfeito. Aí agora, o que é que eu fiz? Perceba que todos eles estão divididos por 100, tá? Então, eu só botei eles ali em cima tudo junto e embaixo botei só um 100, porque o 100 está dividindo cada um desses valores. O menos 8x ao quadrado, o mais 60x e o menos 800. Aí, esse 100 que está dividindo eles vai passar para o outro lado multiplicando, tá? Então, ficou menos 8x ao quadrado mais 160 menos 800 igual a menos 2 vezes 100, tá? Ou seja, menos 200. Aí, o que acontece? Eu agora vou passar esse menos 200 para o outro lado positivo. Então, ficou menos 800 mais 200, que vai dar menos 600. Aí, percebam que eu obtive aqui uma equação do segundo grau, beleza? Aí, a gente vai aplicar a Bhaskara, tá? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? B ao quadrado, 160 ao quadrado, dá 25.600. Menos 4 vezes menos 8 vai ficar positivo, né? Mas depois, quando eu multiplico por menos 600, vai dar negativo de novo. Então, a gente vai ter menos 19.200. Aí, o resultado de sair dá 6.400 e a raiz de 6.400, né, que é a raiz de delta, vai dar 80. Aí, agora a gente vai para Bhaskara em si, né, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, menos b, quem é b? 60. Então, ficou menos b, que é 160. Mais ou menos 80, que é a raiz de delta, sobre 2 vezes a, quem é a? Menos 8. Aí, o primeiro valor de x, né, que na verdade eu tinha chamado de x1. x1 e aqui x2. Aí, o que acontece? No primeiro valor eu fiz uma soma. Então, ficou menos 60 mais 80 dividido por 2 vezes menos 8, que vai dar menos 16. Aí, vai ficar menos 80 sobre menos 16, que dá 5. No segundo valor, eu botei a subtração. Menos 160, menos 80, que dá menos 240. Menos 240 dividido por menos 16 dá 15. Ou seja, se eu for olhar aqui, ó, esse valor de x aqui é 5 e esse valor de x aqui é 15. Ou seja, deixa eu tirar isso daqui. Aqui a gente tem 5 e aqui a gente tem 15. Então, a largura, né, da carroceria é justamente a diferença entre esses valores, ou seja, 10. Só que se você for olhar para as alternativas, por isso que eu disse que essa questão ela é chata, não tem o 10. Aí você fica, meu Deus, será que eu errei o cálculo? Aí você vai olhar o cálculo todinho para ver o que danado você errou. Só que, gente, o cálculo não tá errado. O que acontece é que ele diz, dentre as opções abaixo, né, a maior largura possível. Então, vê, qual é a maior largura possível, sabendo que o máximo é 10? Dentre as alternativas, só pode ser 8, não é isso? Essa questão é muito ridícula, cara disso. Porque você vai pensar, meu Deus, qual eu escolho? Você vai ficar entre 11 e 8. 11 e 8, eu, tipo, botar 8. Tem que botar 8, porque se botar 11 vai passar e o caminhão não vai conseguir entrar no túnel, entendeu? Tem que ser um número que no máximo seja 10, mas você pode escolher um número menor que 10, né? Porque o máximo é 10, você não pode passar do 10, tá? Aí, beleza, é assim que a gente resolve essa questão, utilizando essa fórmula que eu expliquei pra vocês. Mas eu coloquei aqui, utilizando a fórmula que a gente tá acostumado, né? Que é o y igual a x ao quadrado mais b vezes x mais c. Aí, vê só. Aqui no começo eu botei as informações que a gente já tinha interpretado do gráfico, que é o x do vértice igual a 10, o y do vértice igual a 8, as raízes são 0 e 20, consequentemente na raiz a gente tem o y igual a 0, né? Falei pra vocês que quando a gente vai descobrir a raiz, o y é igual a 0, e o valor de c é igual a 0. Aí o que é que eu fiz? Começando aqui, peguei a fórmula, né, da equação do segundo grau que vocês estão acostumados, substituí no lugar de x o valor de 10, que é o valor do x do vértice, e o valor de y por 8, que é o y do vértice. A primeira coordenada que eu utilizei foi essa, tá? Aí, bom, bora lá. 8 é igual a vezes 10 ao quadrado mais b vezes 10. No caso, 10 ao quadrado fica 100. Então, vai ficar 8 igual a 100a mais 10b, beleza? Guarda essa informação. Aí, aqui, eu utilizei a outra coordenada, que é uma das coordenadas das raízes, que é quando eu tenho a raiz de valor de 20, tá? Que é essa raiz aqui. E quando eu tenho o valor de x igual a 20, o valor de y, por ser uma raiz, né, tem que ser 0. Então, 0 é igual a vezes 20 ao quadrado mais b vezes 20. 20 ao quadrado dá 400 e 20 vezes b vai dar 20b, normal. Aí, beleza, eu consegui essas duas equações. Só que agora eu vou ter que fazer um sisteminha.
eu vou botar elas aqui, ó. Perceba que eu só transportei elas pra cá, ó. Tá vendo? Só coloquei elas aqui, beleza? Aí, o que é que eu fiz? Meu objetivo é cortar uma das incógnitas, ou A ou B. Geralmente eu escolho a menorzinha, né? Aí eu quis cortar o B. Aí, pra fazer isso, eu multipliquei toda a primeira equação, que é essa aqui, por menos 2. Por quê? Vamos lá. 8 vezes menos 2, menos 16. 100 vezes menos 2, menos 200. No caso, menos 200A, né? E 10 vezes menos 2 vai dar menos 20B. Aí, eu repetia essa aqui embaixo, tá vendo? Ó? Aí, o que acontece? Quando eu somo menos 20B com mais 20B, vai dar zero. Então, eu já tirei uma incógnita, que é a B. E aqui, ó, quando eu pego a de A, que é menos 200A, e somo com 400A, 400A menos 200A vai dar 200A. E menos 16 com mais 0 vai dar menos 16, tá? Aí, o que acontece? Eu tenho menos 16 é igual a 200A. Esse 200 que tá multiplicando A passa dividindo. Então, vai ficar menos 16 sobre 200. Aí, eu simplifiquei, né, por 2 aqui. Então, ficou menos 8 sobre 100, tá? A gente chegou no mesmo ponto, depois de tudo isso, ao que eu tinha chegado aqui em cima, só com isso aqui. Tá vendo? Então, assim, eu considero bem menos cálculo mesmo. Mas você vai chegar no mesmo local, é como pegar um atalho, né? Essa questão aqui, valia a pena aplicar essa fórmula e eu consegui chegar no mesmo local que eu chegaria com a outra fórmula, só que é mais rápido, então você economiza tempo de prova, né? E no outro caso, né, para descobrir o valor de B ainda, que eu tenho que descobrir porque nessa fórmula eu ainda uso o valor de B, tá? Aí você pega ou essa aqui pra descobrir o valor de B. Eu peguei essa aqui de cima mesmo, tá? Então, no lugar de A, eu substituí por menos 8 sobre 100, né? Então, ficou 400 vezes menos 8 sobre 100 mais 20B. Aí, esses zeros eu cortei aqui. Aí, 4 vezes menos 8 dá menos 32, mais 20B igual a zero. Esse menos 32 vai para o outro lado positivo. Aí, vai ficar 20B igual a 32. Esse 20 que está multiplicando passa dividindo, né? Então, 32 dividido por 20 vai dar 1 sobre 1,6. Aí, a gente descobre o valor de B e o valor de A. E consegue achar a fórmula. Aí, agora, a resolução é igual a outra, tá? Não precisa se preocupar, não. É só você aplicar a Bhaskara, né? Você escolhe o valor de X, no caso. Qual vai ser o valor de X? Não. O valor de Y, né? O valor de Y que a gente escolheu foi 6. Para poder descobrir esses valores de X aqui, que é 5 e 15. Então, no local, que nem a gente fez aqui, ó. Cadê? Onde foi que eu botei, gente? Eu botei aqui. Pronto. No local de X, toda vez eu troco. No local de Y, eu coloquei 6. Pronto, tá aqui. É porque eu tava me procurando aqui o que eu tava fazendo, mas sim. No lugar de Y, eu coloquei 6. Aí, eu consegui resolver a equação também, beleza? E nessa questão, mesma coisa, ó. No local de Y, eu substituo por 6 e vou descobrir o valor de X. Aí, eu vou achar aqueles dois valores de X. X1 igual a 5 e X2 igual a 15. É só vocês fazerem Bhaskara normal, que nem a gente já fez, tá? Que vocês vão chegar no mesmo resultado. A única diferença é esse começo aqui, ó, que levou mais cálculo, né, quando comparado a esse começo aqui, que era só isso aqui, né? Então, assim, vocês trabalhem aí com a fórmula que vocês se sentirem mais confiantes, que vocês acharem que conseguem fazer mesmo, sabe? Então, assim, vai dar tudo certo. É só você, é uma questão de escolher o método. Eu quis mostrar os dois pra vocês entenderem, né, a diferença e aprenderem uma nova fórmula, né, que é sempre bom você ter mais de uma ferramenta pra resolver a questão. E é isso, gente, espero ter ajudado e bons estudos.